Você já pensou como seria produzir sua própria cerveja? Seria ótimo, não é mesmo? Bem, existe um homem nos Estados Unidos que faz isso de maneira bem peculiar. Digamos que ele produzia cerveja em seu próprio estômago. Hoje eu vou te contar tudo sobre esse caso e sobre alguns outros que chocaram a história da medicina. Eu sou Ivan Lima e sejam muito bem-vindos a Fatos Desconhecidos. Antes de começarmos, já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho aqui embaixo para o YouTube entender que você gosta do nosso conteúdo e te notificar sempre que postarmos vídeos novos. Combinado? Então vamos lá. Antes de falar do fabricante de cerveja corporal, vou começar te contando sobre o menino com 500 dentes. O fato ocorreu em Chennai, na Índia, quando o menino de apenas 7 anos se queixou de fortes dores no maxilar. Na época, a família notou o inchaço na boca do menino e o levaram imediatamente a um dentista. Ao ser examinado, o dentista encontrou 526 dentes em sua boca. Segundo a doutora Pratibha Ramani, que concedeu uma entrevista à CNN para falar sobre o caso, o raio-x do menino havia mostrado que a parte inferior de seu maxilar apresentava uma alta quantidade de dentes. Era um volume de cerca de 5 centímetros na boca do menino, onde havia 500 microdentes, em diversos tamanhos diferentes. Foram 5 horas de cirurgia para a remoção de todos os dentes. E até os menores possuíam coroas e raízes. O menino sofria de uma raríssima condição chamada de odontoma, uma espécie de tumor formado por tecidos dentários mineralizados. As causas para isso são incertas até hoje, mas a síndrome pode ser genética ou devido à exposição radioativa. Apesar do susto, o tumor é benigno e o menino passa bem. Outro caso parecido ocorreu também na Índia em 2014, onde foram retirados mais de 200 dentes da boca de um adolescente. O próximo caso da lista aconteceu com Ri Yong, aos 24 anos. Ele foi procurar ajuda médica após passar 2 meses sentindo fortes dores de estômago. Mas por que ele foi procurar ajuda apenas após 2 meses? Ele estava ficando com os olhos e a pele verdes. O garoto passou por 3 hospitais e foi diagnosticado com um tipo de parasita. Após conversas com o paciente, os médicos descobriram a causa do problema: lesmas. O garoto gostava de comer o animal e as ingeria de todas as formas possíveis: fritas, cozidas, assadas. Ele ainda relatou que havia comido muitas delas nos últimos meses, consumindo pelo menos um prato cheio todas as noites. Você gosta de comer coisas exóticas assim? É? O garoto passou por tratamentos e por uma reeducação alimentar. Por sorte, passa bem hoje em dia. Espero que ele tenha parado de comer as coisas que acha no jardim de casa, não é? Infelizmente, o caso não aconteceu apenas com Ri Yong. E esse segundo caso envolvendo lesmas não acabou tão bem. Um famoso ex-jogador de rugby, o australiano Sam Ballard, de apenas 28 anos, morreu em 2018 após ter contraído um verme de uma lesma que ele havia comido 8 anos antes. A doença, causada pelo parasita, deixou o corpo do jovem quase que completamente paralisado durante todos esses anos. De acordo com os depoimentos dados à imprensa australiana, Sam estava em uma festa na casa de amigos e, enquanto bebia vinho, percebeu uma lesma passando pelo chão do terraço de onde ele estava. Provocado pelos amigos, o jovem, que na época tinha apenas 19 anos, engoliu o animal vivo. Somente alguns dias depois, Sam começou a se sentir mal. Primeiro, foram as dores nas pernas. Daí, ele e a família resolveram procurar o médico, que a princípio suspeitava ser esclerose múltipla,
uma doença que o pai do menino possuía. No entanto, após exames, o diagnóstico mostrou que o jovem havia contraído meningite eosinofílica, doença causada pelos vermes que usam as lesmas e caramujos como seus principais hospedeiros. Os animais contraem o parasita após consumirem fezes de rato. A maioria dos casos não evolui para complicações, mas infelizmente a doença deixou Sandy em coma por 420 dias. Quando ele finalmente acordou, todo o seu corpo estava paralisado. O jovem morreu em novembro de 2018 devido à doença. Ainda falando sobre parasitas, temos o caso da jovem indiana, que viveu 17 anos com sua gêmea dentro de si. De acordo com os relatórios do caso, a mulher tinha uma espécie de saco que continha sua irmã gêmea ainda em crescimento, alojada em seu abdômen por 17 anos. A gêmea tinha cabelos, dentes e até espinha dorsal. A condição é conhecida como fetus in fetu e acontece quando um feto é envolvido pelo outro muito cedo na gravidez. O feto acaba não desenvolvendo seu próprio sistema nervoso e cérebro, mas consegue viver. Ele se sustenta através do seu irmão, tornando-se literalmente um parasita. Uma teoria muito sustentada é de que o segundo feto seria, na verdade, uma forma complexa de tumor chamado de teratoma. Esses tumores podem desenvolver diferentes tecidos de uma só vez, incluindo cabelos e dentes. Independente de como a condição acontece, geralmente acaba em aborto, devido à falta de nutrição disponível para o feto. E mesmo quando sobrevivem, a condição é rapidamente detectada logo após o nascimento ou início da infância. Além do caso dessa mulher indiana, os médicos relataram apenas outros 7 casos de adultos carregando um gêmeo fetal. E em todos os casos, os hospedeiros eram homens. A mulher e sua família só foram perceber pela primeira vez o nó duro e deformado ao redor do abdômen da moça 5 anos antes da cirurgia. Durante os 5 anos, o caroço ia crescendo gradualmente e causando dor. Quando a jovem completou os 17 anos, ficou insustentável. Daí, ela finalmente procurou um médico, pois não conseguia comer direito antes de se sentir extremamente cheia. No primeiro exame feito, os médicos acreditavam que fosse o nódulo de um tumor, mas quando fizeram uma tomografia completa, encontraram depósitos de cálcio que pareciam a forma das vértebras, costelas e ossos longos. De acordo com o registro clínico, o tumor consiste ainda em pelos e outras partes do corpo, como, por exemplo, múltiplos dentes. O tamanho do feto era de 36 centímetros de comprimento, 16 de largura e 10 de altura. Esse é ainda o maior já encontrado num caso assim. Após a cirurgia, a mulher teve uma recuperação rápida e sem complicações. 2 anos depois, ela relatou estar bem e se sentindo muito melhor. Um alívio, não é? Já pensou passar por algo parecido? Deve ser aterrorizante, mas bem, vamos para a história que vocês vieram aqui para ouvir. O homem que produzia sua própria cerveja no estômago. O caso aconteceu nos Estados Unidos, com um homem de 46 anos. E ele começou com uma simples lesão no polegar, o que logo se transformou na doença que fez com que seu intestino se transformasse em uma cervejaria, fermentando todo o carboidrato consumido. Em 2011, o homem tratou a lesão no polegar com alguns antibióticos. Mas uma semana após ter terminado o tratamento, ele teve sintomas estranhos. Esses incluíam a alteração de humor e personalidade, comportamentos agressivos e perda de memória. O homem foi parado pela polícia, acusado de dirigir embriagado, mas ele não havia bebido. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro e acabou hospitalizado. Após passar por exames de sangue que apontavam um nível de álcool superior
a 200 miligramas, ele continuou insistindo que não havia bebido. Ao receber alta do hospital, o homem procurou tratamento e, após diversos exames, os médicos apontaram a presença de levedura de cerveja e de fungos em sua amostra de fezes. O fungo presente no organismo do homem ajuda a fermentar carboidratos e a produzir álcool. O homem praticamente urinava cerveja. O homem passou por inúmeros tratamentos em várias clínicas diferentes, após ter uma crise tão séria por conta do alto nível de álcool em seu corpo, que resultou em uma queda e em um sangramento craniano. Após ser submetido a uma combinação de terapia antifungos e probióticos para tratar a microflora intestinal, o crescimento dos fungos parou. Apesar disso, ele tem algumas recaídas, mas relata que voltou a viver sua vida normalmente e verifica periodicamente os níveis de álcool no corpo. Uma loucura esse caso, não é? Já pensou você começar a se sentir bêbado sem ter ingerido nenhuma gota de álcool? Ou até mesmo urinar cerveja? Bem, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e, se sim, comentem aqui embaixo. Deixem também sugestões para os próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!